Você já se perguntou como os Amish sobrevivem a invernos tão rigorosos, sem eletricidade, aquecimento moderno ou um simples botão para acionar o calor? Para eles, o frio não é um incômodo. É um teste anual que decide quem se preparou bem e quem não. Cada faísca conta, cada recurso importa e cada decisão pode fazer a diferença. O que fazem quando a lenha acaba e o inverno mal começou? A ameaça do inverno para os Amish. Para a maioria de nós, ficar sem lenha é apenas um incômodo, uma visita rápida à loja, uma ligação para o serviço de aquecimento e o problema some. Mas entre os Amish, especialmente nas comunidades mais tradicionais, que vivem sem eletricidade nem sistemas modernos de aquecimento, o inverno representa algo muito diferente. Não há compras impulsivas, nem entregas de gás, nem um interruptor para aliviar o frio. Para eles, cada inverno é uma prova constante, que os obriga a recorrer a práticas antigas, engenhosas e profundamente exigentes. Sua relação com o combustível não é uma questão de conforto, mas de sobrevivência. Em muitas regiões onde vivem os Amish, a chegada do frio pode se estender por longos meses, com temperaturas que caem abaixo do suportável para uma casa que depende exclusivamente do fogo. Os fogões de ferro, o coração de muitos lares Amish, precisam de um fluxo contínuo de combustível. E embora a imagem romântica de pilhas intermináveis de madeira fresca pareça se encaixar com a vida rural, a realidade é muito mais dura. A pressão sobre as florestas privadas, o custo da madeira comprada e a quantidade de trabalho necessária para se abastecer transformam cada inverno em uma batalha silenciosa. Por isso, quando a madeira é escassa ou se torna muito cara, os Amish recorrem a métodos alternativos, alguns herdados de tradições europeias antigas e outros moldados por seu próprio ambiente. O problema da madeira entre os Amish. Para entender por que os Amish queimam materiais que aos olhos modernos podem parecer estranhos, primeiro é preciso compreender que a madeira não é simplesmente mais um recurso, mas o núcleo cotidiano de seu modo de vida. Constroem suas casas, celeiros e móveis com ela. Cada refeição quente depende de um fogo. Cada noite gelada é vencida com brasas que precisam ser mantidas vivas. Isso significa que a demanda é enorme. E como depende do trabalho humano, mesmo uma floresta própria não garante abundância. A maioria das comunidades Amish gerencia a madeira com responsabilidade, mas não estão livres de restrições. Uma floresta pequena pode se esgotar se várias famílias dependem dela para todos os aspectos domésticos. Enquanto isso, comprar lenha de terceiros pode ser insuportavelmente caro para um modo de vida que evita dinheiro sempre que possível. Assim, o acesso ao combustível se torna uma preocupação constante. Algumas famílias possuem terras arborizadas suficientes para adotar práticas de manejo sustentável, semelhantes aos métodos europeus do passado. No entanto, nem todas têm essa vantagem. As fazendas Amish, embora laboriosas, nem sempre incluem grandes extensões de floresta. E quando a madeira se torna insuficiente, buscam outras soluções que, embora menos confortáveis, mantêm o lar aquecido. Um conhecimento antigo: o corte renovável da floresta. O mais surpreendente é que muitas comunidades Amish possuem um conhecimento que poderia resolver sua necessidade de combustível sem recorrer a medidas extremas: o manejo cíclico da floresta. Séculos atrás, na Europa, esse método era conhecido como um sistema de corte baixo que permitia às árvores se regenerarem a partir do tronco. Entre os Amish, práticas semelhantes sobrevivem em certas comunidades que buscam equilibrar trabalho, tempo e sustentabilidade. A técnica consiste em cortar árvores jovens a baixa altura para que brotem múltiplos troncos novos.
Estes renovam o suprimento de lenha sem destruir a floresta. Embora esse método funcione bem, ele requer disciplina, planejamento e, acima de tudo, terras suficientes. Muitas famílias Amish não possuem florestas do tamanho adequado para implementar um ciclo completo. E assim, embora a técnica exista e seja compreendida, nem sempre pode ser aplicada na escala necessária. Por isso, nos invernos especialmente rigorosos, a criatividade volta a se tornar a melhor ferramenta para sobreviver. Adaptam, modificam e resgatam técnicas que seus antepassados espirituais, os camponeses europeus, desenvolveram para enfrentar geadas intermináveis. Entre essas soluções, aparece um combustível humilde, escuro e surpreendentemente poderoso: o ouro marrom dos Amish, a turfa. Quando a madeira não é suficiente, as comunidades Amish, que vivem perto de áreas pantanosas, recorrem a um combustível tão antigo quanto a Europa fria: a turfa. Embora não esteja presente em todas as regiões, onde existe, torna-se uma bênção. A turfa é matéria vegetal semidecomposta, úmida, densa e formada ao longo de milhares de anos. Parece barro escuro, mas uma vez seca, queima com uma força silenciosa que mantém os fogões quentes por horas. A extração é árdua. Na primavera, os Amish drenam seções do terreno e cortam blocos de turfa com ferramentas semelhantes às usadas por gerações passadas. Os enormes tijolos, encharcados e pesados, são empilhados ao ar livre por semanas. O verão inteiro pode ser dedicado a vigiar para que não estraguem com a chuva. Somente quando estão duros, leves e secos é que passam a fazer parte do tesouro do inverno. Uma pilha de turfa seca ao lado de uma casa Amish é uma declaração clara: aqui não tememos o frio. Embora a turfa não produza chamas vivas como a madeira, seu poder está na constância. Queima devagar, quase sem pressa, permitindo manter um calor estável durante toda a noite. Para as famílias que tentam não consumir mais do que o necessário, essa qualidade é inestimável. Claro, nem tudo é ideal. A turfa produz uma fumaça espessa e persistente, que impregna as paredes e as roupas. O cheiro pode ser áspero, até incômodo, especialmente em casas sem chaminés modernas. Mas o preço do calor é pequeno frente ao risco de congelamento. Os Amish aceitam esse sacrifício com a mesma serenidade com que aceitam a dureza do campo, o combustível dos campos, plantas rústicas para o fogo. Em áreas onde nem a turfa, nem as florestas abundam, os Amish recorrem a um recurso que cresce sem pedir licença: as plantas silvestres resistentes. Em colinas e pradarias varridas pelo vento, arbustos duros como a urze, o tojo ou a diesteira tornam-se aliados inesperados. Essas plantas, espinhosas e densas, crescem em solos pobres onde outras espécies não prosperam. Sua coleta é uma tarefa desconfortável. Antes de queimá-las, é preciso remover seus espinhos. E para obter combustível suficiente, é necessário coletar enormes quantidades. Mas quando o inverno aperta e as reservas de lenha correm o risco de acabar, cada galho seco é uma possibilidade a mais de passar a noite sem que o frio penetre até os ossos. As comunidades Amish também recorrem à palha e aos juncos, especialmente após a colheita. Amarrados em grandes feixes e secos ao sol, servem como apoio rápido para acender o fogão ou reforçar as brasas. Embora se consumam rapidamente e não sirvam para manter o calor constante, são úteis em momentos em que cada recurso conta. A decisão mais difícil entre os Amish: queimar esterco. Quando as reservas de madeira, turfa ou plantas se tornam insuficientes, os Amish recorrem a um combustível que pode parecer extremo, mas que por gerações tem sido uma solução prática em comunidades rurais do mundo: o esterco seco. Para muitos,
A simples ideia é desagradável. No entanto, para os Amish, a lógica é simples. O fogo é a diferença entre a vida e a morte no inverno, e o esterco, especialmente o de vaca, é apenas material vegetal processado pelo animal. Uma vez seco, torna-se um bloco compacto, capaz de queimar lentamente. A tarefa de reunir e preparar esses blocos geralmente recai sobre mulheres e crianças. Elas percorrem os currais para recolher o esterco fresco, transportam em carroças e misturam com palha para dar consistência. Depois o moldam em tortas redondas ou tijolos alongados. Estes são colocados sobre paredes externas ou estruturas de madeira para que o vento e o sol os sequem completamente. Com o passar das semanas, o esterco endurece até se transformar em um combustível surpreendentemente eficiente. Uma casa Amish, com suas paredes cobertas dessas peças secando, é uma imagem comum em alguns assentamentos tradicionais. Não há vergonha nem desconforto. É uma afirmação silenciosa de autossuficiência. Quando chega o inverno, essas tortas queimam devagar, gerando um calor suave, mas constante. Sua fumaça não é agradável, claro, mas em um fogão bem fechado, produz uma combustão suficientemente limpa para cumprir seu propósito. O dilema surge ao lembrar que o esterco também é um fertilizante essencial, e cada tijolo jogado ao fogo é um tijolo que não retornará à terra para nutrir as plantações da próxima temporada. Assim, surge uma pergunta inevitável: calor agora ou colheita depois? Os Amish, acostumados a viver sempre medindo consequências, devem equilibrar esta decisão com cuidado. Não queimam mais do que o necessário, mas também não arriscam que seus filhos passem frio. A arqueologia confirmou que comunidades rurais europeias tomavam essa mesma decisão há milhares de anos. E, embora os Amish não herdem essa prática diretamente dessas sociedades, a necessidade os levou a soluções semelhantes. Em ambos os casos, a adversidade molda as mesmas decisões. Usar o que a vida oferece, mesmo que não seja o ideal. A arte Amish do carvão vegetal. Entre os combustíveis alternativos adotados pelos Amish, um dos mais sofisticados é o carvão vegetal. Sua produção não é apenas um ofício rural, mas uma técnica que exige precisão, paciência e um conhecimento transmitido de geração em geração. Ao contrário da madeira comum, o carvão vegetal é quase carbono puro, concentrado através de um processo de combustão controlada. Para obtê-lo, os Amish escolhem uma área aberta e constroem uma pilha ordenada de troncos cortados do mesmo tamanho. Depois, cobrem com terra e grama úmida. Só então acendem uma pequena chama na base, permitindo que o fogo respire apenas o suficiente para avançar sem consumir a madeira por completo. O objetivo é eliminar a água e as impurezas, não queimar o tronco. O carvão vegetal resultante é leve, produz um calor intenso e constante e gera menos fumaça do que outros combustíveis alternativos. O processo requer vigilância permanente. Se entrar muito ar, a pilha pode queimar de forma descontrolada. Se entrar muito pouco, a madeira se apagará sem se transformar. Por isso, os homens mais experientes supervisionam cada detalhe, desde a cor da fumaça até o som das brasas sob a camada de terra. O resultado, quando o trabalho é bem feito, é um combustível perfeito para ferrarias, oficinas e cozinhas onde é necessário muito calor sem desperdiçar recursos. Para as famílias Amish, o carvão vegetal cumpre uma dupla função. Dá-lhes acesso a altas temperaturas para alimentar forjas ou reparar ferramentas e, além disso, lhes permite aquecer suas casas com um combustível mais eficiente que a madeira. Sua leveza facilita o transporte. É algo útil
quando os assentamentos estão espalhados por grandes extensões rurais. A elaboração do carvão vegetal deixou sua marca em bosques e em costas próximas às fazendas Amish, onde ainda podem ser identificados restos circulares de antigos fornos de terra usados para sua produção. Embora produzir carvão vegetal consuma tempo e exija sacrificar parte da madeira disponível, os Amish valorizam sua eficácia. Não é um combustível de último recurso, mas um dos mais apreciados. Em seu modo de vida, onde cada recurso é aproveitado ao máximo, transformar a madeira em carvão vegetal é um ato de previsão, quase de sabedoria camponesa. A última fronteira do fogo. Ossos e gordura nas comunidades Amish. Quando o inverno bate forte e os combustíveis tradicionais se esgotam, os Amish recorrem a fontes de energia tão inesperadas quanto antigas. Uma delas é o uso de ossos secos, provenientes dos rebanhos sacrificados durante o ano. Após limpá-los e deixá-los ao ar livre até perderem a umidade, os ossos se tornam peças duras, que podem ser adicionadas ao fogo para prolongar o calor. Eles não produzem chamas vivas, mas um brilho lento e sustentado. Quem já passou um inverno em uma casa sem eletricidade, sabe que mesmo um pouco mais de calor pode fazer a diferença. O cheiro que os ossos emitem ao queimar não é agradável. Para narizes modernos, pode ser até ofensivo. Mas os Amish, acostumados a aceitar os desconfortos como parte natural da vida, consideram essa prática apenas mais um recurso. O cheiro é suportado. O calor é apreciado. Ainda mais importante que os ossos é a gordura animal. Os Amish, que criam gado bovino e suíno, extraem a gordura durante a matança anual. Eles a derretem em fogo lento, até obter uma substância espessa e translúcida, conhecida como sebo. Esse sebo é usado para fabricar velas, lâmpadas e pequenos recipientes de fogo que podem queimar por horas. Para transformá-lo em combustível, mergulham tiras de tecido ou talos secos no sebo derretido e depois os deixam endurecer. Esses pavios improvisados são acesos em tigelas de metal ou barro e funcionam como uma fonte confiável de calor leve e estável. Não é suficiente para aquecer uma casa, mas serve para manter um espaço pequeno aquecido, de ajudar na cozinha ou evitar que os alimentos mais sensíveis congelem durante a noite. O sebo, no entanto, também apresenta um dilema. Queimá-lo significa abrir mão de uma valiosa fonte de energia alimentar. A gordura é vital na dieta Amish, especialmente durante os meses frios, quando o trabalho é intenso e o corpo precisa de calorias extras. Assim, ressurge uma pergunta que se repete ao longo de todo o inverno: alimentar o fogo ou alimentar a família? A resposta muda conforme as reservas, a força do inverno e a fé que os guia em cada decisão. A origem do carvão mineral nos costumes Amish. Embora os Amish vivam longe da vida industrializada, algumas comunidades começaram há gerações a usar um combustível que mudou para sempre o cenário energético: o carvão mineral. Este material, escuro, duro e carregado de energia, apareceu primeiro como uma curiosidade coletada nas margens ou levada por correntes de água. Mas aos poucos, ganhou presença em lares que necessitavam de calor constante. O carvão mineral queima mais quente e por mais tempo do que a madeira, a turfa ou o esterco. Para os fogões Amish, projetados para manter brasas vivas durante muitas horas, o carvão é quase ideal. No entanto, sua fumaça espessa e sulfurosa exige cuidado no uso, especialmente em casas sem chaminés modernas. Ainda assim, sua eficiência é tal que, em alguns assentamentos, tornou-se um recurso fundamental durante os invernos mais rigorosos. Usá-lo não significa abandonar os valores Amish. Pelo contrário,
Para eles, o carvão é simplesmente outra ferramenta, um meio de sustentar seus lares sem depender de tecnologias que consideram estranhas à sua identidade. Seu modo de vida baseia-se na adaptabilidade sem perder princípios. Se um recurso serve ao propósito de manter a família unida e segura, então é um recurso válido. O inverno Amish sem romantismo. Muitas vezes imaginamos a vida Amish com uma aura de serenidade. Uma família reunida ao redor de um fogão de ferro, uma casa de madeira impecável, um inverno calmo. Mas para realmente entender suas decisões sobre combustível, é preciso deixar para trás essa visão idealizada. O inverno é duro, longo e completamente implacável. Não há botões que ligam aquecedores, nem sistemas automáticos, nem redes elétricas. O calor depende do que foi reunido, secado, cortado ou conservado durante os meses anteriores. Para muitas famílias Amish, a realidade é um fogo que se apaga lentamente quando o vento é muito forte, um quarto que amanhece com uma fina camada de gelo nas janelas por dentro, ou um dia inteiro dedicado a cortar lenha, porque sem ela ninguém vai dormir aquecido. A família inteira participa. As crianças juntam galhos, os homens cortam árvores, as mulheres alimentam o fogão enquanto cozinham. E quando o combustível tradicional se esgota, as soluções alternativas não são peculiaridades pitorescas, mas respostas práticas a um desafio que se repete todos os anos. Por isso, o que para outros seria lixo, para os Amish, muitas vezes, se torna um recurso valioso. Qualquer coisa capaz de queimar de forma organizada pode oferecer mais algumas horas de calor. Esse princípio guia grande parte de sua relação com a terra e seus produtos. Não há desperdício, não há excesso, não há luxos. Apenas usos inteligentes, medidos e profundamente conectados com uma ética de vida simples e resistente. O cenário como guia da energia Amish. Cada comunidade Amish desenvolve suas próprias soluções energéticas de acordo com o ambiente onde vive. Existem assentamentos cercados por florestas, onde a madeira é abundante, e o método de corte renovável se torna a base do inverno. Outras comunidades vivem perto de áreas úmidas, onde a turfa é acessível e se transforma em uma tábua de salvação. Algumas estão em extensas planícies onde a lenha é escassa, e então os arbustos, a palha e o esterco ganham destaque. Este mosaico de adaptações mostra uma verdade fundamental. A energia Amish não é uma imitação de sistemas antigos, nem uma cópia da vida camponesa de séculos passados. É uma resposta viva, flexível e renovada às condições presentes. Embora seu modo de vida pareça estático para observadores externos, cada família e cada assentamento ajustam suas práticas conforme as estações, o clima e as possibilidades da terra. Por exemplo, em regiões onde os invernos são especialmente rigorosos, os Amish dedicam o final do verão a garantir não apenas madeira, mas também reservas de turfa ou esterco seco. Eles até guardam pequenos blocos de sebo duro que funcionam como energia de reserva. Se um inverno chega com temperaturas mais baixas do que o esperado, essas reservas adicionais podem fazer a diferença entre suportar o frio ou enfrentar doenças graves. Em áreas onde a floresta é escassa, a criatividade se torna ainda mais notável. Algumas comunidades coletam galhos caídos de caminhos que atravessam propriedades não Amish. Outras organizam jornadas de troca, onde uma família com mais madeira fornece parte de seu excedente a outra que foi afetada por uma má temporada. Em certos assentamentos, até mesmo o serragem que fica após os trabalhos de carpintaria é misturado com água e moldado em tijolos densos que, uma vez secos, queimam como um combustível de apoio.
Nada é descartado sem primeiro se perguntar: pode servir para o inverno? O equilíbrio espiritual e prático do fogo. Para os Amish, o uso do fogo não é apenas uma prática doméstica, é um ato espiritual. O calor é um presente que se obtém com trabalho, disciplina e gratidão. Não há separação entre o físico e o simbólico. O fogão aceso é um lembrete constante da cooperação familiar, do esforço comum e da humildade diante do clima. O fogo também é um elemento que ensina responsabilidade. Um tronco mal colocado pode encher a cozinha de fumaça. Um fogão mal vigiado pode causar um incêndio. Uma reserva mal planejada pode deixar uma família sem combustível antes de março. Assim, o inverno se torna um mestre que exige total atenção, constância e previsão. Para os Amish, essas virtudes se encaixam em sua visão de mundo. Um equilíbrio entre aceitar a dificuldade e trabalhar para superá-la sem reclamar. Quando queimam materiais menos comuns, como ossos secos, esterco ou turfa, não o fazem por desespero, mas pela convicção de que a vida requer soluções práticas. Cada combustível tem suas vantagens e sacrifícios. A turfa traz constância, mas deixa um odor persistente. A palha oferece um calor rápido, mas passageiro. O esterco entrega uma chama mansa, mas compromete o fertilizante da próxima colheita. A gordura ilumina e aquece, mas reduz a provisão alimentar. O carvão mineral é potente, mas sua fumaça exige atenção. E esse conjunto de escolhas revela algo essencial. O fogo Amish não é apenas um recurso, mas um espelho de suas prioridades. Manter um lar unido, protegido e funcional é mais importante do que preservar o conforto ou o gosto pessoal. O sacrifício é assumido com serenidade. O inverno é enfrentado como um ciclo natural, e não como um inimigo. A cultura de aproveitar tudo. Uma das características mais distintivas da vida Amish é que tudo tem um propósito. Essa mentalidade se estende ao combustível de maneira profunda. Para eles, qualquer coisa que possa queimar de forma útil merece pelo menos uma chance. Assim, o lixo orgânico que outras sociedades descartariam sem pensar é para os Amish uma possível faísca de calor. Por exemplo, as cascas de milho secas são guardadas para avivar o fogo quando a madeira está úmida. As lascas sobrantes da carpintaria são classificadas de acordo com seu tamanho para diferentes usos. Até mesmo alguns tecidos velhos, embebidos em sebo, se transformam em pavios improvisados. E o mais surpreendente é que esse processo não é vivido como um ato de pobreza, mas como uma demonstração de respeito pela criação. Aproveitar tudo significa viver de forma intencional, sem desperdício, sem desconexão entre esforço e recompensa. As decisões energéticas são tomadas pensando na família, no campo, no equilíbrio do trabalho diário e na continuidade da comunidade. Não acumulam mais do que o necessário e não gastam mais do que o justo. Essa moderação extrema é uma forma silenciosa de liberdade, o contraste com o mundo moderno. De fora, pode ser difícil entender por que os Amish continuam queimando materiais que outros considerariam inadequados. Mas essa comparação apenas revela as diferenças entre duas formas de vida. O mundo moderno depende de redes invisíveis que fornecem calor, luz e conforto sem esforço imediato. Para os Amish, cada fagulha de calor tem uma história por trás, uma decisão tomada, um trabalho concluído. Isso lhes dá uma relação distinta com a energia. Eles sabem exatamente quanto custa, em termos de tempo e sacrifício, manter uma casa aquecida. Sabem que um inverno mais frio que o anterior pode desestabilizar meses de preparação. E é por isso que suas práticas, embora estranhas para muitos, são perfeitamente coerentes dentro de seu modo de vida. O que outros chamariam de carência, eles consideram autonomia.
O que outros veriam como retrocesso, eles vivem como constância. Queimar turfa, estrume, plantas silvestres, ossos ou sebo não significa que estão presos ao passado, mas que escolheram uma existência onde o esforço e a comunidade valem mais que o conforto instantâneo. O ensino silencioso do fogo Amish. O inverno Amish deixa uma lição clara. A criatividade é indispensável quando se vive perto da natureza. Não se pode depender de um único recurso, nem confiar que um ano será igual ao anterior. Por isso, queimam o que queimam. Por isso, adaptam cada técnica. Por isso, transformam materiais inesperados em calor confiável. O fogo Amish é uma metáfora viva de sua filosofia. Resistência sem ostentação, trabalho sem vaidade, engenhosidade sem barulho. Aprenderam, como tantas culturas antes deles, que a linha entre o frio que imobiliza e o calor que protege pode ser tão fina quanto um bolo de esterco seco, um punhado de palha ou uma chama de sebo em uma tigela humilde. E nessa finura, encontram sua força. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro vai te encantar. Não esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.